Bom, pessoal, dando sequência então à nossa aula de patologia do sistema genital, a gente vai falar um pouco hoje sobre as condições que envolvem o desenvolvimento sexual ambíguo, também conhecidas como condições intersexo. Lembrando que a característica sexual ela depende de características cariotípicas, tá? Que vão acabar definindo a manifestação de um fenótipo. Quando existe uma não concordância nesses padrões, a gente caracteriza essa condição física, então, como uma condição de intersexo. Então, sempre que a gente for definir algum tipo de padrão intersexo, a gente precisa levar em consideração o padrão de cromossomas sexuais daquele indivíduo, o tipo de gônada que esse indivíduo apresenta e qual é a condição, quais são as características da genitália externa. Então, com base nesses três quesitos, a gente vai classificar dentro de alguma das condições que a gente reconhece como sendo de intersexo. Em medicina veterinária, a condição intersexo mais reconhecida e mais descrita é o hermafroditismo, tá? Então, hermafrodita é aquele indivíduo que tem órgãos sexuais femininos e masculinos concomitantes. Tá? Esse termo eu acho legal, eu sempre gosto de saber da origem das palavras, né? Então, esse termo vem de Hermafrodito, tá? Que é um deus grego, que era filho do Hermes e da Afrodite. E ele simbolizava, então, essa coexistência de ambos os sexos. E aí, então, vem esse nome. Bom, em medicina veterinária, a gente caracteriza, então, duas condições de hermafroditismo. O dito hermafroditismo verdadeiro e as condições de pseudo-hermafroditas. Agora a gente vai dar uma olhada com calma em cada uma dessas condições, tá? Bom, então lembrando, como eu já frisei para vocês, tá? Que sempre que a gente for caracterizar alguma condição de intersexo, a gente precisa levar em consideração padrão cromossômico, perfil de gônadas e características da genitália externa. Então, o dito hermafrodita verdadeiro é aquele indivíduo que tem padrão cromossômico XX ou é uma quimera, tá? Aquele indivíduo que tem o padrão cromossômico XX e XY concomitante. Lembrando que quimera ou quimerismo genético é o nome que se dá para aquele indivíduo que tem duas populações de células geneticamente distintas e que tiveram origem em zigotos diferentes, tá? Então, primeira condição, para ser considerado hermafrodita verdadeiro, esse indivíduo tem que ser padrão cromossômico XX ou padrão cromossômico de quimera, XX mais XY, tá? As gônadas, ele realmente tem que ter ambas as gônadas, tá? Então, para esse indivíduo ser considerado hermafrodita verdadeiro, ele tem que ter ambas as gônadas. Então, ele vai ter um ovário e um testículo, ou vai ter essa unidade que a gente chama de ovotestes, tá? Então, ele pode ter um ovário, um ovotestes, um testículo e um ovotestes, ou 2 ovotestes. O que é ovotestes? Ovotestes é uma unidade gonadal onde a gente tem tecido ovariano e tecido testicular concomitantes, tá? Mas entende que aqui uma característica fundamental para que a gente caracterize esse indivíduo como hermafrodita verdadeiro é o fato dele apresentar ambas as gônadas, seja realmente constituídas ou seja parcialmente constituídas. Bom, como resultado disso, a genitália, tanto interna como externa, vai ser ambígua. Tá? Então, a gente vai ter elementos de genitália feminina e elementos de genitália masculina nesse indivíduo. Então, aqui, um hermafrodita verdadeiro de suíno. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele tem ovário e testículo, tá? E juntos, e aqui é uma unidade de ovotestes. Então, aqui ele tem elementos
de testículo e elementos de ovário, e na outra, na estrutura contralateral, ele tem um ovotestes. E aqui, só para mostrar para vocês, para a compreensão melhor desse ovotestes, olha que interessante essa unidade histológica de um ovotestes. Aqui um tecido que histologicamente é francamente reconhecido como tecido testicular, e no outro lado, uma área onde a gente reconhece o tecido como francamente ovariano, tá? Então, aqui a parte ovariana e aqui a parte testicular. Isso, então, é um ovotestes. Por outro lado, existem também os pseudohermafroditas, tá? E os pseudohermafroditas, eles vão ser caracterizados como pseudohermafroditas masculinos ou pseudohermafroditas femininos. Então, a gente começa falando do pseudohermafrodita masculino, que é aquele que tem sexo cromossômico X e Y, tá? Então, daí o nome dele, a caracterização de pseudohermafrodita masculino é porque ele tem sexo cromossômico XY. Como gônadas, ele tem testículos, mas ele apresenta genitália interna e externa com características femininas, tá? Então, nesse indivíduo deve ter ocorrido algum problema no processo de maturação da genitália interna e genitália externa. Por outro lado, a gente tem os pseudohermafroditas, ou pode se deparar com o caso de pseudohermafrodita fêmea. Tá? No caso do pseudohermafrodita fêmea, o sexo cromossômico é XX, cariótipo feminino. Tá? Gônada é um ovário e a genitália externa é masculinizada. Tá? Então, tem características, elementos da genitália masculina. Por exemplo, aqui, um pseudohermafrodita suíno, a gente tem uma genitália interna francamente feminina, então a gente tem toda uma estrutura aqui de cérvix e útero, corpo uterino, só que as gônadas são testículos, tá? Comprovados pela histologia. As gônadas são testículos. Olha aqui, inclusive até com epidídimo, a gente consegue ver perfeitamente. Aqui, da mesma forma, um pseudohermafrodita masculino num caprino. Também uma genitália bastante rudimentar, mas uma genitália franca, com muito mais características de genitália feminina, cérvix, corpo de útero, cornos uterinos, só que as gônadas são testículos. Tá? Então, pseudohermafrodita masculino caprino. Certamente foi verificado o sexo cromossômico e se tratava, então, de um indivíduo XY, pseudohermafrodita masculino, tem sexo cromossômico masculino, tá? E aqui, só apresentando para vocês a característica de genitália externa, também uma genitália ambígua, tá? Então, ele tem vulva, mas ele tem um clitóris muito desenvolvido, lembrando uma estrutura peniana. Alguns autores até chamam isso de micropênis, em alguns casos, tá? Então, a gente encontrou um caso aqui em suíno. A gente escreveu, alguns anos atrás, um caso desses em suíno. Esse animal, ele tinha testículo, mas ele tinha genitália feminina. Aqui tá, olha, uma genitália francamente feminina. Isso foi um achado de abatedouro e tinha as gônadas eram indubitavelmente, isso comprovado também por histologia, por toda a avaliação, eram testículos, tá? Não são condições muito comuns, mas elas podem ser encontradas. Existe ainda uma outra condição de pseudohermafroditismo que ela é bastante relatada na rotina campeira, tá? Que é o que o pessoal chama de free marching, ou o pessoal mais para o centro-oeste chama de vacas maninhas, tá? Então, é uma condição que é conhecido como pseudohermafroditismo feminino congênito, tá? Porque
Os animais que desenvolvem essa alteração são cromossomicamente femininas, né? Então, no cariótipo XX, a gônada é o ovário, nesse caso é um ovário subdesenvolvido, e a genitália vai ser masculina ou ambígua. A genitália interna e externa vai ser masculina ou ambígua, tá? Ou vai ser masculinizada. Bom, essa condição, então, como eu falei para vocês, ela é bem conhecida por campeiros, né? E é chamada, também conhecida como masculinização da fêmea ou virilização da fêmea, tá? Essa é uma condição que ocorre em bovinos, tá? É uma condição que ocorre em bovinos, porque a partir do 40º dia gestacional, mais ou menos, esses bovinos, eles têm fusão das membranas placentárias. Então, eles compartilham as membranas e a vascularização placentária. Então, hormônios, células, fluidos de um feto são compartilhados com um outro feto. E lembra o que determinava o desenvolvimento da genitália interna interna e externa? Lembra que era a presença dos hormônios, dos produtos das células de Sertoli? Então, nesse caso, a gente tem uma gestação gemelar, tá? Com fetos bovinos que compartilham a placenta, sendo que um dos fetos é do sexo masculino e o outro feto é do sexo feminino. O que vai acontecer? Esse feto do sexo masculino vai produzir os seus respectivos hormônios, tá? As suas células de Sertoli vão produzir os seus hormônios que vão promover a diferenciação sexual desse indivíduo. Só que como os vasos são compartilhados, as membranas placentárias são compartilhadas, esses hormônios vão chegar até essa fêmea, impedindo um adequado ou um completo desenvolvimento da genitália feminina, tá? E o resultado, então, vai ser uma fêmea masculinizada. Por isso é dito como uma condição de pseudo-hermafroditismo congênito. Aqui, então, só mostrando para vocês uma placenta onde havia existia um feto fêmea e o outro do sexo masculino, tá? E o resultado disso, então, a genitália interna, ela tem condições bem diversas, tá? Na grande maioria dos casos, os ovários são muito pequenos, quase inexistentes, né? Então ovários muito pequenos, quase inexistentes, e estruturas da genitália interna feminina muito rudimentares. Aqui, praticamente só um ducto de Miller, né? E pode haver ainda elementos de genitália masculina, como, por exemplo, aqui a gente vê rudimentos ou vesículas seminais rudimentares, tá? Então, uma genitália interna, ela varia bastante a característica dela, mas ela tem essa condição de ter ovários quase inexistentes ou muito pequenos, genitália feminina, genitália interna feminina muito rudimentar, e pode ainda haver elementos de genitália masculina, como, por exemplo, aqui, as vesículas seminais, tá? A genitália externa, ela é ambígua, parecido com o que a gente viu antes, naquele outro pseudo-hermafrodita caprino. Aqui, essa vaca, ela tem uma vulva, mas ela tem, na região da vulva, pelos muito compridos e, além disso, um clitóris muito desenvolvido. Uma outra condição aqui, onde o clitóris é tão desenvolvido, simulando, inclusive, um pênis. É dado como uma condição de micropênis. E sempre reportam também que os pelos em torno da vulva são muito desenvolvidos, são muito grandes, tá? Aqui só um exemplo de uma vaquinha hermafrodita que foi adotada ou foi criada numa fazenda turística dessas, e ela acabou
virando referência. Então, só percebam como ela tem, embora seja uma fêmea, ela tem um fenótipo realmente masculinizado. Aqui mais um pouquinho, mais uma imagem da Molly, ela é, então, como eu falei, de uma fazendinha dessas turísticas, tá? Então, só relembrando, só repassando, né, fazendo uma revisão, as condições de intersexo reconhecidas em medicina veterinária são o hermafroditismo verdadeiro, onde é condição básica que exista, que haja o reconhecimento da dualidade de gônadas, tá? Então tem que ter ovário, tem que ter testículo ou ovo-testes, tá? O pseudohermafroditismo masculino, onde o indivíduo é XY, ele tem testículos, mas ele tem uma genitália feminina. O pseudohermafrodita fêmea, que é XX, ele tem ovários, mas a genitália é masculina. E o Free Martin, que é essa condição que a gente vê do pseudohermafroditismo congênito. Tá? Bom, pessoal, e para finalizar, então, fica aqui a história do Code. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá aqui o QR Code para dar acesso à história. É um cão hermafrodita, diz no texto que ele tinha no texto falava como os 2 órgãos sexuais, devem ser as 2 gônadas, e é um cão que foi resgatado por um abrigo norte-americano, tá lá aguardando adoção, e enquanto aguarda adoção, ele participa de projetos contra o preconceito. Fica então essa dica, né? E também fica a dica para que vocês vão lá no nosso e-aula e busquem literatura. Tem bastante material sobre esse assunto, vários textos técnicos sobre a ocorrência dessas alterações nas diferentes espécies de animais. Tá bom, gente? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Aproveitem o material.